Oi pessoal, tudo bem? Parashat Shavua, Parashat Toledot. Então a gente começa assim, Abraão era avô de Isaac, que nasceu de Isaac, nasceu Yaakov e Esav. Então entraram no dilema para saber quem seria a nova pessoa que seguiria a linhagem do povo de Israel, que tomaria conta, né? Se a gente fala em hebreu, é Sheshelet, é a linhagem, é o porvir da nova geração. Então, a mãe deles, de Isaac e Esav, era Rivka. Só que era sabido que Jacob estudava religião e Esav ia para o campo, né? Ia para o campo, ele ia caçar, era o que ele gostava de fazer, Esav. Uma das explicações que vocês têm que dar para alguém que pergunte, mas Esav era também filho, e era o primeiro, nasceu primeiro, o primogênito, né? Mas ele vendeu a sua primogenitura, porque ele não queria cumprir com as coisas que teriam que ser feitas por um primogênito, né? Então, Jacob, sabendo disso, um dia o Esav veio, cansado, com fome, e não foi enganado. O Esav, ele sabia certinho qual era o respeito que ele tinha, as obrigações que ele tinha como primogênito, primeiro a nascer de Rivka. Mas ele não queria todas as condições, né? Ele queria ficar livre, porque geralmente a religião te prende, ela toma o teu tempo, ela toma o teu espaço, né? Ela te doutrina, então ele queria ser livre, né? Então não tinha problema nenhum de vender a sua primogenitura para o Yaakov. E foi o que aconteceu. Ele veio cansado. A Yaakov ofereceu lentilhas, era uma comida que ele gostava de comer. Ele comeu e vendeu a primogenitura para o Yaakov. Pega para ti que eu não quero. Eu quero ter uma vida livre, não quero ter uma vida regrada, né? Não quero ter obrigação com nada, ele falava assim. Então foi assim que ele vendeu a sua primogenitura, sabendo que o valor que tinha e não quis. Né? Porque às vezes tem muita gente que vem falar, mas o judeu enganou. Não enganou. Ele sabia o que era aquilo e não quis e vendeu. E foi assim que aconteceu. Né? E contando mais uma historinha aqui, naquele tempo tinha uma pessoa, que eu não lembro o nome dele aqui, ele usava uma manta do primeiro homem, o Adão, como é que fala em português? Adão, o Adão e a Eva, né? Mas o Adão tinha uma roupa que ele te protegia de muita coisa. Aliás, desculpa. Essa pessoa, ele herdeu, Deus deu para ele essa roupa que Adão usava. Então, ele tinha essa roupa, então ele ganhava guerra, ele não tinha medo de bichos, de animais, né? E por aí vai. E Esav foi e falou assim, vamos ver você sem essa roupa aí, o que você é capaz. E a pessoa simplesmente tirou essa manta e o Esav pegou essa manta para ele, né? Por isso ele conseguiu muitas coisas através dessa roupa que ele tinha. Em resumo, então, ele vendeu a primogenitura para o Jacob e assim foi. Tinha um rei que falou assim para um rabino, Rabbi Yonatan. Conta a história que esse rei, ele quis comparar a história de Davi, da Melech, com a história de Esav, né? Porque não gosta do Esav,
Esav, não gostam dele, gostavam mais do Jacob. E por que o Esav foi dito como Urachá e o Davi Amelech não? Porque na história de Davi Amelech tem um conto que fala que ele mandou o soldado dele, que ele queria ficar com a esposa do soldado, do chefe da guarda dele. Então ele mandou o cara para a guerra, e mandou ele ficar na frente da guerra, à frente dos soldados. Então ele veio a falecer, né, esse general. E quando você sabia que na religião judaica, quando você vai para uma guerra, você dá logo o guete, a separação para as porque você não sabe se você vai voltar. Então ele mandou, a mulher estava separada, ele morreu na guerra, e ele casou com essa mulher, ele ficou com essa mulher. Aí esse rei falou para o Rabbeinu Natan que o Esav, né, e só vendeu a primogenitura, não causou mal a ninguém, não, entendeu? Não fez isso como fez o Davi, mandou o cara para a guerra para morrer. Então ele quis comparar, tirar por menos a situação de Esav. Só que a religião judaica, por que isso está escrito do Davi Amelech? Porque a religião judaica não importa quem tu és, tão grande, pequeno, um líder. Sempre, se você tiver um erro, vão expor o teu erro para o povo, né? Esse erro, esse taúde do Davi foi exposto, mas isso não tira o mérito do Davi, que ele era um querido por Deus e ele tinha muita responsabilidade sobre a geração dele e a futura geração. Que daí também vem o Mashiach, né, da geração do Gênesis deles vai vir o Mashiach, né, que veio desde Ruth, né, a Ruth que se converteu. Então, só está escrito porque o povo judeu ele expõe, você está certo, você está errado, você está errado, né? Mas ele não deixou de ser uma pessoa muito importante do povo judeu por causa disso. Foi mais dado como um exemplo para não se repetir isso, né? Para não ter esses acontecimentos. E o Esav, como eu já contei antes, ele vendeu, ele sabia qual era a sua obrigação e não quis, né? Então a gente fica por... Deixa eu dar uma olhada quanto tempo a gente já está, também 7 minutos já é um bom tempo. Eu vou fazer um outro vídeo de Alachot, tá bom? Então, Shabbat Shalom para vocês aí, um abraço.